Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje a liturgia da Igreja celebra Nossa Senhora Rainha. Esse título da Virgem Maria, ele é celebrado sempre depois da solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus. E esse título, ele manifesta aquilo que é a plenitude de participação da vida de Deus, onde ela, estando unida a Deus no céu, ela participa de forma íntima de todos os mistérios da vida divina. Mas quando nós pegamos a liturgia de hoje, o Evangelho principalmente, nós conseguimos perceber que esse título ele tem 3 fundamentos. Um que parte da graça divina, o segundo que é a participação, porque Maria, sendo mãe do grande rei, ela é sim aquela que é a rainha. E depois também por liberdade. Assim nós vemos aquilo que é o verdadeiro reinado da Virgem Maria, que é o reino de Cristo, o reino dos céus. Por isso que quando nós refletimos sobre esse título de rainha, na ordem da graça divina, nós percebemos que Deus mesmo quis que Maria fosse rainha, porque Ele mesmo a preservou do pecado. Ele mesmo a encheu de graça, deu uma plenitude da graça divina a ela, para que ela pudesse transbordar essa graça divina na encarnação do Verbo. Por isso que Maria é essa rainha, aquela que realmente tem em si a graça potente, o grande dom de Deus que a torna rainha da Igreja, rainha da nova criação, pela ordem da graça. Depois, diante daquilo que é a própria natureza da Virgem Maria, que é a mãe do Filho de Deus, e se esse Filho de Deus, como o próprio anjo vai dizer, que ele reinaria no lugar e herdaria o trono do seu pai Davi, assim nós vemos que Maria, por ser mãe deste que é considerado rei, ela sim participa desse reinado humano de Cristo,
humano e divino, para que realmente, sendo mãe do rei, possa ser considerada aquela que é a rainha do povo de Deus, da Igreja. E depois, diante da sua própria liberdade, Maria, ela é rainha porque assim ela mereceu ser considerada esta rainha. Porque diante daquilo que é o povo de Deus, esse povo que caminha e peregrina, esse povo que é considerado o corpo místico de Cristo, nós percebemos que Maria, pela sua liberdade, onde ela vai dizer no final do Evangelho: faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Quando Maria diz isso, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, ela manifesta a plenitude daquilo que é o reinado de Deus. Porque Deus reina nela, a vontade de Deus reina na Virgem Maria. E por essa vontade de Deus, essa vontade divina reinar na vida de Maria, ela sim pode ser considerada rainha, para que nós possamos seguir aquela que nos conduz sempre ao seu Filho amado, ao grande Rei. Maria é esta grande rainha, aquela que vai à frente do seu povo, aquela que como a aurora ilumina os nossos caminhos, aquela que realmente vai nos conduzindo a Cristo Jesus, aquela que nos protege, aquela que intercede, aquela que guarda o povo eleito para alcançar o reino dos céus. Por isso que Maria deve ser a nossa rainha, para que ela reine na nossa vida. Porque quando Maria reina na nossa vida, isso significa que reina em nós tudo aquilo que reinou na vida dela. A graça divina em plenitude, a vontade do Pai do céu e principalmente essa manifestação do Filho de Deus nesta terra. Quanto mais nós nos unirmos à Virgem Maria e mais considerarmos ela a nossa rainha, muito mais faremos parte do reino de Deus. Muito mais seremos capazes de conservar a graça divina e a vontade do Pai em nós. Muito mais conseguiremos gerar Cristo nas nossas atitudes, na nossa vida, para que assim realmente Jesus Cristo e o seu reino seja manifesto em nós e através de nós para a vida dos nossos irmãos. Maria, ela nos é esse exemplo dado por Deus para que, sendo a nossa rainha, possa nos conduzir a fazer a vontade de Deus, para que assim possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.